nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Nós engrandecemos ao Senhor, que é digno, que é poderoso, que traça a cada um de nós a sua rica palavra e a sua verdade, que liberta nossas vidas, que nos salva e que traz para nós tudo aquilo que nós precisamos. O poder do nome de Jesus, o sangue do Cordeiro. Então nós agradecemos ao Senhor. Abra comigo Êxodo capítulo 12. Você pode ficar sentado mesmo. Êxodo capítulo 12. Nós vamos encontrar Deus nos ensinando através de Moisés a primeira Páscoa, o primeiro momento em que o povo de Israel se encontra no Egito e Deus institui a Páscoa. Amém? Êxodo 12 diz assim: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 8: e comerão a carne naquela noite, assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas comerão. Até aqui. Pede para Deus falar com você. Quero pedir para os queridos que não estão trabalhando, se assente. Aqui na frente tem lugares, tá bom? Todo mundo se assente, fazendo favor. Presta atenção na palavra do Senhor, para que possamos ver o que Deus tem preparado para nós essa noite. Vamos pedir para Deus falar? Querido amado Senhor, quero te louvar, quero te bendizer, quero exaltar o teu santo nome. Peço que o Senhor mova, Senhor, sobre este lugar. Fala conosco, abra as Escrituras, Espírito Santo. Toca em cada um de nós. Mova a tua verdade e a tua vontade nesta noite. Traga, Senhor, a tua paz, o teu entendimento. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras, Senhor Jesus, e abra o nosso coração para entendê-los, porque a tua verdade é poderosa, e que possamos aprender que essa festa fala de ti, e que o Senhor cumpriu essa festa, cumpriu tudo que se fala de ti nessa festa, nesta convocação do Senhor. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amém, queridos. A Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. Nós já aprendemos isso. Quando Deus instituiu a Páscoa, pediu para o povo de Israel fazer algo bastante forte e significativo. Matem o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, passe dos umbrais das portas, e você e tua família asse esse cordeiro, coma o cordeiro, coma ervas amargas, coma pão sem fermento, e coloque a sua vida diante do Senhor. E faça isso, coma de pé, coma depressa, vestido e calçado, e com todas as suas coisas arrumadas. Pode vir, se assente aqui, que tem lugar. Os diáconos ajudam, conduz as pessoas aos lugares, fazendo um favor. Fique à vontade. Deus, Ele determinou que fosse feito isso, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus determinou, viesse como algo para mudar a sorte de um povo inteiro, de uma nação inteira. E aquele dia, o povo foi liberto da escravidão do Egito, e eles saíram com as mãos cheias de ouro, prata, vestes preciosas, e foram libertos do domínio egípcio. Então, sobre isso que nós vamos falar. O que você tem na mesa é parte de alguns elementos. Aqui na mesa nós temos outros elementos, que nós vamos falar também. E depois você vai receber outros elementos, outros elementos simbólicos. E tudo hoje é simbólico. Uma parte simbólica para que você possa ver o que Deus preparou. Então nós vamos ver que na Páscoa tem o cordeiro. Você vai receber uma parte do cordeiro, e nós vamos comer esse cordeiro que foi assado,
Então esse cordeiro tinha que ser sem mácula. Ele não podia ter defeito. Ele não podia ser qualquer cordeiro. Ele tinha que ser de 1 ano, macho. E o Senhor Jesus é representado por esse cordeiro, porque Ele é o nosso cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é um elemento da Páscoa. O cordeiro teve o seu sangue derramado. Jesus também teve o seu sangue derramado. O cordeiro é para purificar os pecados. O sangue de Jesus, que é o cordeiro pascal, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus, que é o cordeiro, é o sangue limpo, o sangue puro, o sangue sem mácula, o sangue sem defeito, o sangue precioso. Então Deus tem algo extraordinário para fazer. Filho, põe para cá, fazendo favor, pode pôr. Depois a gente recua para os irmãos assentarem. Pode pôr mais, pode pôr. Amém? Amados, esse cordeiro é poderoso. Você também vai receber ervas amargas. Ervas amargas você vai receber. As ervas amargas representam a amargura do povo de Israel, a amargura daquilo que eles sofreram no Egito. Eles tiveram um tempo, olha para mim, um tempo de amargura, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de dificuldade por muitos anos. Então você também vai receber como algo simbólico. Tudo isso é para nós, observe, é para nós lembrarmos da onde Deus nos tirou. Nós não fomos tirados do Egito. Nós não ficamos escravos no Egito. Nós não somos do povo hebreu. Mas nós temos muitas vezes algo que remete para nós. O Egito espiritual, aonde ficamos presos por muito tempo, aonde passamos momentos de amargura, de dor, de sofrimento. E tudo isso, para nós, vem esse tempo de salvação, de libertação. Não fomos libertos de Egito físico, mas de espiritual. Então, toda a Páscoa é tempo de libertação. Toda a Páscoa é tempo de lembrar de onde Deus nos tirou. Toda a Páscoa é tempo de lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista falou em João 1:29. Esse é o tempo de uma mudança real e verdadeira para as nossas vidas. Então nós buscamos a Deus na Páscoa para lembrar do que Jesus fez. A Páscoa é uma das 7 festas proféticas. É uma festa que é chamada de encontro. Encontro marcado com Deus. Deus fez 7 encontros marcados, registrados nas Escrituras, que ainda hoje Ele se manifesta nesses encontros. E quando nós viemos, participamos, nós estamos buscando a Deus, celebrando com entendimento que é a Páscoa. Simplesmente Deus se manifesta com o mesmo poder. Poder de salvação, poder de libertação, poder de mudança, poder de transformação da nossa vida, resgate da nossa alma. Isso é extremamente importante. E também tem o pão na Páscoa, que é chamado de matzah no hebraico. É o pão sem fermento, o pão ázimo. Esse pão que já está na sua mesa. Este pão é o pão que Jesus comeu. Desse jeito, sem fermento. Então nós vamos observar que dentro da palavra de Deus existe algo extraordinário. Aqui nós vamos observar. Está pegando aqui? Filho, está pegando aqui? Tá? Nós vamos observar 3 pães. Esses 3 pães faziam parte da Páscoa. Aqui, deixa aqui, daí eu vou para cá e fica mais fácil. 3 pães representando Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas
povo hebreu, os patriarcas da nossa fé, porque Deus se manifestou a eles primeiro. E Deus, quando se manifestou a eles, trouxe para nós a revelação da palavra de Deus. Então o pão sem fermento representa aquele que precisa tirar de si o pecado. Aqui no caso o pão representa o fermento desse pão que é tirado, representa o pecado. Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, o pão não fermentou, a massa do pão não fermentou. E eles tinham que comer o pão assim, eles assavam o pão. Hoje tem até minutos. Quantos minutos, pastor Silneiro? 21 minutos. O pão tem que ficar pronto em 21 minutos, porque ele não pode fermentar, ele não pode crescer, porque só a farinha amassada, se deixar, ela vai crescer, ela vai fermentar. Então eles tinham que tirar todo o fermento da vida deles. E principalmente na saída do Egito, o fermento representava ensinos errados. Porque eles foram ensinados a adorar deuses estranhos, deuses que não eram Deus. Eles foram ensinados a adorar aquilo que não tinha poder. Por isso que Deus enviou as pragas no Egito. Porque cada praga foi para destruir e mostrar que Deus vivo era maior do que cada deus daquele lugar. E havia ali 10, naquele momento, das 10 pragas, afrontou os deuses do Egito. Até a morte do cordeiro, que o cordeiro para eles era um deus. Então para eles era um sacrilégio, para eles era algo absurdo o sacrifício daquele cordeiro. Então o pão sem fermento representa isso. Tirar de nós todo o ensino errado, todo o tradicionalismo que nos afasta das escrituras, da verdade da palavra de Deus. Tudo aquilo que representa o mal, o erro, comportamentos errados, mentalidade errada, pensamento, a boca. Quantas vezes a nossa boca fermenta e fala, e fala, e fala, e fermenta, e fermenta, e fermenta. Fermenta de um, fermenta de outro, reclama, murmura, xinga, fala palavrões. E tudo isso são fermentos que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai contaminando a nossa alma. Então o Senhor colocou nessa festa uma outra festa, porque ao pôr do sol começou a Páscoa. Mas hoje, no sábado, às 3 horas da tarde foi o horário que Jesus morreu. Às 9 horas foi o horário que ele foi crucificado. E ele ficou 6 horas na cruz, representando o número do homem, que é 6, para salvar a humanidade. Mas ao pôr do sol começa a Páscoa, porque eles no Egito comeram e ficaram aguardando, com as portas fechadas, com o sangue no umbral da porta, aguardando o livramento. Que o anjo da morte passou ali, viu o sangue e não entrou. E aonde não tinha sangue, ele entrou. E foi um terror no Egito. Todos os primogênitos morreram, daqueles que não tinham o sangue no umbral da porta. Então tudo aquilo que Deus ordena precisa ser cumprido. Não é só aquilo que eu quero, é aquilo que Ele diz, aquilo que Ele quer. Então o pão representa algo significativo. E no caso aqui, depois eu vou fazer, na hora que for servir, eu vou falar algo sobre esses pães e o que Jesus fez com o pão do meio. O pão que estava no meio. O que Jesus fez? Tá bom? Então vamos lá mais um pouquinho. Nós temos aqui algo também extremamente significativo. Você está enxergando ali 4 taças e mais uma lá, um pouquinho mais distante. Eu quero falar sobre essas taças. A primeira taça é a taça da santificação. Então serve para lembrar que através do sangue de Jesus nós recebemos santificação. Nós recebemos o poder de sermos santificados.
E a palavra santificado, que vem de ser santo, significa separado para Deus. Então você é separado para Deus, então você pode dizer que você é santo. Santo é aquele que é dedicado para Deus, aquele que é separado para Deus. Presta atenção aqui, queridos. Então, abra comigo em Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Hoje eu peço que você tenha toda a atenção no que está sendo ministrado e peço paciência, porque hoje vai demorar um pouquinho. Porque nós temos que fazer várias coisas, tá bom? Mas você vai sair daqui cheio da graça, do poder e da presença de Deus. Vai valer a pena cada instante na presença de Deus hoje aqui. Você pode ter certeza, tá bom? Isaías capítulo 1, versículo 18 em diante diz assim: vinde agora, vamos debater juntos a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. O cálice que representa a santificação, que representa o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E a palavra de Deus ainda fala que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Mas quando é que Deus faz isso? Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso a Ele os meus pecados, e quando principalmente eu entrego a minha vida a Jesus. Ele que derramou o sangue para me santificar, para me purificar. Então Jesus, Ele não se lembra dos meus pecados. Ele não fica lá, Cristiane, você fez isso. Quem faz isso é o inimigo da minha e da tua alma. Mas se eu me arrependi verdadeiramente, não é? Porque há diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, a pessoa fala, poxa, não devia ter feito aquilo, mas daqui a pouco está fazendo de novo. Mas o arrependimento não. O arrependimento você fala, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo, me arrependo de ter feito, e não volta mais à prática daquilo que foi feito. Então esse cálice é o cálice que quebra o jugo do pecado. Lembra de como é que é o carro de boi? Tem aquele negócio assim no pescoço, aquela madeira no pescoço, aquilo é jugo. E o jugo do pecado, ele aprisiona, ele escraviza. E esse não é o tempo de ser liberto de todo tipo de escravidão. Às vezes não fomos vendidos como escravos, não ficamos como escravos, fisicamente, porque alguém nos comprou, mas espiritualmente, muitas vezes nos tornamos escravos de situações, de pessoas, de lugares, né, e de ações próprias mesmo. Então o Senhor, Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Mateus 11, 28 a 30. Então o Senhor Jesus está nos chamando para tomar esse cálice, o cálice da santificação, que muda verdadeiramente a nossa história. O segundo cálice, o cálice da libertação. Quantos de nós não precisamos de libertação de alguma coisa? Alguns precisam ser libertos de falsas doutrinas, de tradicionalismo humano, familiar e religioso, que é o fermento que nós aprendemos aqui no começo. Quantos de nós precisamos ser libertos de doenças, enfermidades, e alguns precisam de libertação espiritual, de
coisa um pouco mais pesada, de situações que se envolveram e que precisam de libertação. A palavra de Deus nos ensina que a libertação veio pelo poder de Jesus, que foi morto na cruz. Em Deuteronômio 1:22, abra comigo. Você trouxe a Bíblia? Você trouxe a Bíblia? Você está sem espada, meu irmão? Está sem espada. Não pode andar desarmado na terra. A Bíblia é a nossa espada. Deuteronômio 21:22. Capítulo 21, versículo 22, diz assim a palavra do nosso Senhor. E se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte, se tiver que ser morto e o pendurares em uma árvore, se o corpo não permanecerá a noite toda na árvore, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado, ou, no caso aqui era preso também, é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Aqui Deus já fala sobre maldito aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13 fala isso com a referência de Deuteronômio. Veja comigo lá. Quando Jesus foi morto, quando Jesus primeiro foi crucificado, ele levou sobre si toda a maldição da terra e toda a maldição do ser humano, porque há uma diferença entre maldição da terra e maldição do ser humano. E diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore ou em um madeiro. Presta atenção, Deus está dizendo na sua palavra que Ele tem algo para mover sobre olha para mim, para mover sobre a nossa vida, e que Ele tem o poder de libertação, e a libertação passou pela cruz. Quando Jesus foi crucificado, Ele levou sobre si, se observarmos Isaías 53, fala sobre isso. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si a nossa tristeza, todo o mal, mas o pecado, os pecados, as maldições, Ele também tomou sobre si e cravou na cruz. Também a palavra de Deus diz que Ele cravou as nossas dívidas na cruz, que Ele triunfou contra o inimigo na cruz. Então a Páscoa está se referindo a isso. Então essa segunda taça que Jesus tinha também na sua mesa, porque assim era feito a Páscoa judaica, e até hoje tem outros elementos na Páscoa judaica, mas para nós esse aqui já basta. Um dia a gente pode ver isso, como é que faz, é muito interessante, cada um tem um significado, mas para nós hoje, o que nós vamos servir a você, o que nós estamos aprendendo é o suficiente neste momento. Então Jesus, Ele foi morto na cruz, no madeiro, pendurado no madeiro, se fez maldito, para que você, eu, toda a humanidade não tivéssemos mais maldição. Ali Ele quebrou a maldição hereditária, ou também o que chamamos maldição geracional, que vem de geração em geração. Ele quebra na cruz. Quando nós tomamos posse do que Jesus fez na cruz, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ali Ele nos ensina que o poder dEle quebra tudo que é lançado contra nós. Existem maldições herdadas, maldições geracionais, que é chamado na Bíblia espíritos familiares, que não são pessoas, mas são demônios que acompanham de geração em geração, para destruir a família, para acabar com a família. Jesus cravou na cruz. Jesus simplesmente triunfou contra o inimigo da minha e da tua alma. Então esse cálice, o segundo cálice, é o
segundo cálice da libertação. Amém? Abra comigo João capítulo 10, versículo 17. João 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando: por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Eu tenho poder para dar e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aí a pergunta clássica: quem matou Jesus? Aqui está a resposta. Os judeus não mataram Jesus, eles traíram Jesus. Os romanos crucificaram Jesus, mas eles não mataram Jesus. Jesus entregou a sua vida por 6 horas, pendurado no madeiro, por 6 horas, diante de toda a humanidade. E houve um momento, eu não sei se você prestou atenção no céu hoje. Você viu umas nuvens diferentes no céu ou não? Quem orou comigo às 3 horas da tarde? Eu saí para louvar a Deus. Aí o Arthur veio também para louvar a Deus junto comigo. E nós ficamos orando ali, eu chorando na presença de Deus. O céu ficou diferente. Mas a palavra de Deus diz que a terra estremeceu, o céu escureceu e a terra estremeceu. Só que naquele momento quem estremeceu foi o meu coração, de gratidão ao Senhor. E ali eu chorei, ali nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós engrandecemos o nome do Senhor por um bom tempo. E falei para Deus: eu continuo me lembrando do que o Senhor fez por mim, pela minha família, pela humanidade. E fui agradecendo por todas as coisas que Deus já fez por mim. E principalmente que eu não precisei morrer naquela cruz. Olha para a pessoa que está pertinho de vocês. Fala assim, aponta o dedinho profético assim, com todo respeito. Aponta o dedinho profético assim para essa pessoa. Fala: você sabe que você é escolhido? Você sabe que você é escolhida? E você sabe que você que deveria ter morrido na cruz? Pois é. Então essa taça fala de libertação. Vamos para a terceira taça. Redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lá mais para o final da Bíblia, 1 Pedro 1, 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, sendo a obra de cada homem, ainda durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis que se deterioram, como prata, ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, a qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por nós. Antes da fundação do mundo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono, o Altíssimo, o Pai Todo-Poderoso, já, a palavra de Deus diz que Jesus morreu lá antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já formou, Deus já preparou todas as coisas para que então, depois de muito tempo, isso viesse a acontecer na terra. Por você, pela tua vida.
Deus preparou todas as coisas. Então esse é o cálice da redenção. E trata, mais uma vez, do sangue de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há salvação. O povo de Israel aprendeu a fazer sacrifícios no templo. E eles pegavam o sangue dos animais. Existia toda uma norma, todo um ritual, toda uma cerimônia para cada animal. Cada animal era algo específico. Vamos tratar do cordeiro. Então eles pegavam o sangue daquele animal. O sumo sacerdote, eles chegavam diante da arca da aliança. E eles espirravam aquele sangue, aspergiam aquele sangue no propiciatório, que é a tampa da arca. Tem esse nome, né? Propiciatório, a tampa da arca. Eles aspergiam. E ali purificava os pecados das pessoas. Mas Jesus, quando ele morre, nunca mais houve um sacrifício de animal no templo. Acabou o sacrifício. Porque ele, uma vez por toda, se tornou um sacrifício para salvar toda a humanidade e não precisaria mais de um sacrifício de um animal que era figurativo daquilo que Jesus iria fazer. Tudo era figurativo do que Jesus ia fazer. A fé, todas as festas bíblicas são ensaios de algo que vai acontecer, algo que vai manifestar. Jesus já cumpriu 4 na sua primeira vinda e vai cumprir mais 3 quando ele voltar. Então, ele está dizendo: os nossos pecados foram perdoados. O sangue de um animal encobriu o pecado, agora não. Agora o sangue, né, apaga os nossos pecados. Vamos então. Vamos então para a terceira taça. Aliás, já falei a terceira, a quarta taça. Tá bom? A taça do louvor. Quando Jesus institui a Santa Ceia, termina tudo ali, depois nós vamos falar aqui algumas coisas. Eles vão para os Monte das Oliveiras cantando louvor. O que é um louvor? O louvor não é só o momento que cantamos, mas o momento que também falamos com Deus. Nós dizemos algo do que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará. Por exemplo, nós louvamos o Senhor Jesus porque Ele morreu na cruz. Ele fez. Nós louvamos ao Senhor porque Ele cura. Ele me curou. Ele já me curou do corpo físico, Ele já me curou da alma. Então eu louvo a Ele por o que Ele fez. Aí eu louvo a Ele por aquilo que Ele faz. Ele cuida das nossas vidas. Ele nos livra do mal. Ele está conosco todos os dias. Ele se manifesta. Então eu louvo a Ele por isso. Eu louvo porque eu louvo porque chove. Eu louvo porque está frio, porque está calor. Isso é louvar a Deus. Eu louvo porque Ele cuidou disso, daquilo, abriu portas. E aquilo que Ele fará, as coisas grandes que Ele ainda fará. O poder, a manifestação que a Ele ainda manifestará, Ele trará sobre as nossas vidas. E posso cantar, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. E posso cantar, posso louvar, posso orar, a palavra de Deus fala sobre ações de graças. Então a palavra de Deus diz que os discípulos cantaram um hino de louvor quando estavam indo para o Monte das Oliveiras, tá? Então Mateus 26:30 fala isso. Assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então é importante louvar e agradecer a Deus por tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E aquela quinta taça, que está separadinha ali, por que ela está separada? Bom, na
Páscoa judaica, eles sempre deixam uma taça, a quinta taça separada. E eles, na casa, eles celebram nas suas casas, e eles, quando chega o momento deles celebrarem a Páscoa, eles abrem a porta da frente e deixam a porta aberta. Está vendo que a porta está aberta, bem aberta? Não, né? E ela fica aberta, porque eles dizem que Elias virá na Páscoa e pode visitar a casa deles. Claro que eles estão referindo não só pelo profeta Elias. Para nós tem esse outro entendimento. Então aquela taça é chamada taça de Elias. A taça de Elias. E quando Jesus celebra a Páscoa, ele faz algo específico com essa taça. Já eu falo para você. Então, eles fazem isso. Essa taça era extremamente importante. Já eu volto para ela, já eu volto para os pães que estão ali. Cada Páscoa, quando nós celebramos, um principado maligno é julgado. Eu falei muito sobre isso no domingo passado. Você não estava aqui? Assiste, está no YouTube já. Assiste o que significa tudo isso. Eu vou fazer um pequeno resumo. O povo de Israel no Egito pagava imposto para o faraó de 90% daquilo que eles recebiam. 10% eles tinham só para comer. Talvez você diga, mas eles não eram escravos? Mas eles tinham essa taxação porque eles também recebiam alguma coisa. Eles tinham que comer. E ali, eles pagavam 90% de impostos, por isso que se tornaram escravos. Foram escravizados. E quando eles foram libertos do Egito, Deus disse para eles, vocês vão ficar com 90% do trabalho de vocês e vão me devolver 10%. Para eles foi uma grande alegria, porque houve uma mudança muito grande. Eles foram libertos, porque Mamon, que é o príncipe que rege o dinheiro no mundo, a palavra Mamon quer dizer dinheiro, é o príncipe que rege o dinheiro, é o Deus do dinheiro. Quando as pessoas amam o dinheiro, que são avarentas, que são tem usura, né? Usura é aquele que empresta juro. Ele tem usura, que é agiotas, né? É muito sério isso. Ele é dominado pelo Mamon, porque o objetivo é prender a alma da pessoa no material. Então o povo de Israel ficava preso ao dinheiro lá no Egito, porque esse também, o Egito adorava o dinheiro como um Deus. O faraó era um Deus, tudo ali era Deus. Então o Senhor liberta aquele povo. E quando se comemora a Páscoa, o Senhor está nos abençoando e julgando esse principado e ordenando que esse principado não toque nos seus filhos, se estes filhos ouvirem e obedecerem os seus mandamentos. No caso aqui na área financeira é sobre ser dizimista na casa do Senhor, não tem como ir para um outro caminho, é exatamente isso, tá bom? Então, quando eles saíram do Egito, o Senhor moveu isso. Em Êxodo capítulo 23, versículo 14 e 15, Deus fala sobre celebrar as festas. E fala assim, vou citar só a última parte. Não se apresente diante de mim de mãos vazias. Então ele fala sobre ofertar a ele nas festas dele. Tá bom? Agora eu vou aqui com você. Tá bom? Nós vamos aqui na mesa. Vou pedir para os diáconos virem me ajudar. Alguém vem lavar minha mãozinha? Fazendo, por favor. Quero que você se prepare, que você vai ser servido. Tá bom?
Amém. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, como era de costume da Páscoa judaica. Jesus fez algo bastante significativo. Jesus, com os três pães, Abraão, Isaque e Jacó, ele pega o pão do meio. Que representa Isaque. E o pão do meio se faz assim. Coloca em voltalinho e esconde na casa. E esse pão fica escondido. Esse pão fica escondido. E as crianças tinham que ir procurar o pão. E a criança que achasse o pão, trazia para o patriarca da família. Até hoje é feito assim. Então, tirava o pano do pão. E as crianças quebravam o pão e repartiam com todas as crianças, mas quem achou o pão recebia uma bênção especial. Todas eram abençoadas, mas aquela que achou recebia uma bênção especial. Quem é que as crianças hoje procuram? É o pão sem fermento? Você entende o espírito de engano que envolve a Páscoa hoje? Talvez você pergunte, mas a Páscoa não é a semana que vem? A Páscoa bíblica é hoje, dia 15 de Nissan. A Páscoa da semana que vem é do calendário gregoriano, que não tem nada a ver com as escrituras, é um outro calendário. Então Jesus, ele pega o pão, que representa Isaque. Por que Isaque? Porque lembra que Deus disse para Abraão, vai, pega o teu filho e leva no Monte Moriá e sacrifica o teu filho, entrega o teu filho para mim em sacrifício. E Abraão pega Isaque e começa a caminhada até o Monte Moriá, que hoje fica lá onde fica o Muro das Lamentações, onde tinha o templo chamado Templo de Salomão. Hoje quem domina lá é a Cisjordânia, não é o povo de Israel. Por quê? E quando eles caminhavam, o que Isaac falou? Ah, pai, aqui tem a lenha para o sacrifício, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, aqui tem tudo. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão sabia que o cordeiro, o sacrifício era Isaac. Deus proverá para si o cordeiro. Mas Isaac não era uma criança. Segundo os sábios, Isaac tinha pelo menos 30 anos de idade quando aconteceu isso. Ele podia fugir, não podia? Então Abraão construiu um altar de pedras, amarrou Isaac e colocou sobre o altar. E quando ele pegou o cutelo para sacrificar, ele tinha que cortar, o anjo bradou: Abraão, não toque no menino, não toque nele. E de repente Abraão escuta o berro de um carneiro, e ali eles sacrificam aquele carneiro e descem e glorificam a Deus. Amados, muitas vezes nós deveríamos ter sido mortos, mas Deus proveu para nós o cordeiro. Então ele pega esse pão que representa ele, porque Isaac e Abraão é figura Deus Pai e Jesus, é uma prefiguração, e ele diz assim: este é o meu corpo, que é partido por vós.
partido por vós. Tomai e comei. Então ele pega o quinto cálice, o cálice de Elias, que só o Messias podia tomar. Só o Messias se revelaria e podia tomar. Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que é derramado para a remissão de muitos. Tomai e bebei. Hoje começou a festa também, dentro da Páscoa, a festa do pão sem fermento. E nós entramos nesse jejum, porque a Páscoa dura 8 dias. E logo em seguida, tem uma outra festa, que é a festa das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos da terra. E é nesse dia que Jesus ressuscita. Então, Jesus, para nós, este ano, caiu na segunda-feira. Dia 16 de Nissan é o dia que Jesus ressuscitou, do calendário bíblico. Então, Jesus é a primícia daqueles que dormem, daqueles que hão de ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro a ressuscitar daqueles que hoje creem no Senhor. Então tudo isso representa Pêssego, a Páscoa. E é tempo do Senhor fazer de novo, porque a palavra de Deus é cíclica, ela se repete. Então, se Deus fez lá no Egito, Ele pode fazer hoje por nós daquilo que nós precisamos: de cura, de libertação, de salvação, de restauração. Ele pode fazer. Você está preparado para isso? Amém? Amém. Então eu vou pedir para os queridos diáconos, ao primeiro, você vai pegar esse pão que está aí. Depois eles vão servir um suco para você, o fruto da vida. Pegue esse pão que está na tua frente. Auxilie as crianças. Amados, eu peço assim, você fique em silêncio, fazendo favor, tá? Abre, cuide das crianças, você que está com a sua criança aí, para a gente fazer isso, essa cerimônia bem, com muito temor e tremor ao nosso Deus, amém? Pegue esse pão. Parte com vocês. Amém? Levante esse pão e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Este pão representa o corpo do teu Salvador. Ele é o pão sem fermento. Essa frase não existe na Bíblia, mas nós falamos muito isso, que Jesus é o pão sem fermento, é o pão sem pecado. E este pão sem fermento representa o poder da libertação de ensinos errados, de tradições humanas e tradições demoníacas. Esse pão representa o poder da salvação da nossa alma, porque ele representa o corpo do Senhor Jesus. Pai, assim como Jesus fez, nós te agradecemos. Muito obrigado, porque o Senhor enviou seu Filho para nos salvar. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio e cumpriu tudo o que o Pai determinou. Como diz a tua palavra, o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigada, Senhor. Você pode comer. Quebre o pão, como um pedacinho, depois você pode comer mais, só para a gente dar prosseguimento.
Você vai receber o cálice. Alguns aqui, como eu quebrei o pão aqui, cai uns pedacinhos de pão dentro, tá? É o pãozinho que está aqui, tá bom? Então, se você receber com um pãozinho, foi por causa do momento que eu quebrei o pão, tá bom? Você vai receber o cálice, espere para que todos possamos tomar juntos. Ministério de Louvor, depois, assim que vocês terminarem de receber, vocês podem subir, tá bom? Ah, desculpa, primeiro as crianças. Esqueci. Esses dias eu ouvi um louvor tão bonito. Eu vou cantar o refrão para você enquanto você vai recebendo. E diz assim: a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Deixa Deus curar você essa noite. Deixa Deus tratar contigo essa noite. Deixa Deus mudar a tua história essa noite. Deixa Deus agir de maneira poderosa para mudar tudo que você precisa. Porque Ele tem poder de curar. E aqui tem um lugar para você. A mesa do Senhor tem sempre um lugar para você. Então nunca deixe este lugar vazio. Nunca deixe esse lugar vazio. Venha participar daquilo que Deus tem preparado para você. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Carrego o nome da família, oh, carrego o nome da família, oh, carrego o nome da família. Aleluia. Levante-se, cale-se. Pode ficar sentado mesmo, sem problema nenhum. Este cálice de suco da vide representa o sangue do teu Salvador, que foi derramado para que você tivesse salvação da tua alma e vida eterna. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou o sangue por mim, para mim e no meu lugar. Obrigada, Senhor. Amém. Você pode deixar o cálice aí. Você vai receber uma porção do cordeiro. É tudo representativo.
e uma porção de ervas amargas. E nós vamos comer juntos, lembrando de onde Deus nos tirou. E principalmente, como Ele nos tirou. Ele tirou de toda a amargura, de tudo que você possa imaginar. E Ele nos tirou pelo poder do Cordeiro de Deus. O Cordeiro que muda toda a nossa história. Amém, queridos? Então você pode ficar sentado. Filho, se você quiser virar assim, para eles verem, quem está assistindo ver, que os queridos estão... Irmãos, alguém tem problema se filmar? Alguém tem problema? Podemos filmar você? Alguém aqui tem problema de você filmar? Então ninguém levantou a mão, hein? É porque às vezes tem gente que não gosta, né? Então vamos perguntar. É direitos de imagem. Tem advogado aqui. Não é isso. Qualquer coisa, tem advogado para socorrer. Eles estão sendo servidos com o Cordeiro e com Jesus. Pode servir os dois ao mesmo tempo, cada um com uma bandeja, não tem problema. Pode ir junto, para a gente poder agilizar um pouquinho, né? Glória a Deus. Amém. Para você que está assistindo, você vai me ouvindo. Esse é o momento em que nós celebramos a Páscoa bíblica. Por isso que nós estamos celebrando nesse dia, por causa do calendário de Deus. Estamos aqui com essa família linda, abençoada. E a pastora está feliz com você ver, viu? Estou feliz que você pode estar conosco. Alguns não puderam vir, mas louvado seja Deus por você que está aqui. Em nome de Jesus. Espere para a gente comer juntos, tá bom? Você vai ser servido, nós vamos comer todos juntos, tá? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo. Deus promova todos vocês. Traga saúde, graça e alegria e a bênção da Páscoa. Jesus então cumpriu essas 3 festas: Páscoa, o pão ázimo e as primícias, Pêssar, Mátria e Purim. São as festas que Jesus já cumpriu: a sua morte, o seu sepultamento e na sua ressurreição. Jesus foi envolto, presta atenção aqui, não distraia, só vai me ouvir, vai me ouvir, tá bom? Nós ainda estamos celebrando. Escute. Jesus foi envolto a panos de linho, como diz em João, capítulo 20. E quando Maria Madalena chega com as mulheres lá no sepulcro, olha que lindo tem aqui, né? Que fizeram. Ela chega lá e vê o túmulo vazio. E tinha panos, porque o costume judaico não usa caixão. Até hoje. Eles envolvem o seu ente querido em panos de linho. Até hoje é assim, não existe caixão. No Oriente Médio, os árabes, eles não usam caixão. Eles colocam pano e sepultam a pessoa direto na terra. Assim que é feito. Jesus foi sepultado numa caverna de pedra, porque também era feito assim. E só os ricos tinham um sepulcro assim. E o sepulcro dele era o de José de Arimateia, que emprestou para ele. E ele foi envolto, a cabeça dele foi envolta com linho. Quando chegaram lá, estava vazio e os panos jogados ali.
mas um pano não estava jogado. Tinha um pano dobrado. O pano que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado, ali na cabeceira do túmulo. Quando um judeu recebia pessoas da sua casa, e que eles estavam felizes com a pessoa, o anfitrião estava feliz com a pessoa, né? Ele fazia o cálice daquela pessoa transbordar, mas também ele tinha um sinal. Ele estava, por exemplo, fazendo uma refeição, ele pegava um guardanapo e ele tinha que sair. Ele pegava aquele guardanapo, terminei de comer, olha para mim, jogava o guardanapo no prato. Mas, se aquele dono da casa teve que sair com pressa e ele não havia terminado a sua refeição, ele dobrava, ele dobrava o pano e deixava do lado do prato. E isso tinha um sinal, dizia: eu voltarei. Então, quando Jesus coloca aquele pano dobrado na cabeceira ali, ele estava dando um sinal, uma mensagem, dizendo: eu voltarei. Então esse é um costume. Então Jesus está nos ensinando de maneira muito forte que ele voltará. Quem aqui ainda não recebeu ainda as ervas amargas e o cordeiro? Aqui à frente, queridos, olha. Aqui ninguém recebeu. Lá atrás todos receberam, mas alguém lá atrás não recebeu. Se alguém depois também puder, vocês que estão de pé também, coloque para vocês, e alguém depois decida fazendo um favor, tragam para mim também quero participar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos celebrando a Páscoa Bíblica. Para você que está assistindo, estamos celebrando a Páscoa Bíblica. Sirvam vocês, e pode trazer para mim por último, não tem problema nenhum. Fazendo um favor. Amém? Quem ainda não recebeu, levanta a mão para a gente poder fazer tudo direitinho. Todos receberam? Que bênção. Obrigada, minha filha. Eu vou mostrar para você que está assistindo. É assim que nós estamos sendo servidos. Amém? Amém, queridos? Vamos agradecer? Vamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus? Então diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me feito. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, neste momento, eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios na minha vida. E eu os amarro no maior menor e ordeno, lá em retirada, para nunca mais voltar. Toda a prisão de Egito, toda a escravidão do Egito, eu ordeno, será quebrada na minha vida. Agora, em nome de Jesus, eu sou livre pelo poder e ao nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que foi derramado por mim na cruz,
mal que veio contra a minha vida. E obrigado por essa erva amarga. Onde é essa aqui, ó? Chicória, é o chicória, né? Vou comer chicória com erva amarga. E esse cordeiro representa o poder do cordeiro. Amém. Olha o bem isso. Olha se alimentar. Muito. Glória a Deus. Licença você que está assistindo, mas nós vamos comer agora. Amém. Amém, queridos. Amém. Marcos, você vai continuar comendo, tá bom? E as crianças que já comeram já vão se preparando para vir aqui. E também o Ministério do Louvor. Depois, nós vamos ainda tem mais, não tem? Depois que nós terminarmos tudo aqui, se tiver mais, nós vamos distribuir para vocês. Mas agora, para só um pouquinho que você está comendo e pega uma uva. Pega uma uva. Pega uma uva. Nossa, amor, tem que buscar. É a preferida da tia. Pegou a uva? A uva é sinal de prosperidade, de alegria, de bênção do Senhor. A uva representa o fruto da terra prometida, é um dos frutos. E foi com essa uva que Josué e Caleb vieram um grande cacho. Precisou de 2 pessoas para carregar o cacho. Já pensou? Por isso que o símbolo aqui da Hebron é esses 2 homens de cacho e uva que foi na Hebron, na terra de Hebron, que eles trouxeram essas uvas. Então que assim, como o fruto da terra é abençoado, que Deus te leve sempre a viver as bênçãos dele. Lembre-se que prosperidade não é dinheiro. Ter saúde é prosperidade. Ter paz em casa é prosperidade. Ter a bênção familiar é prosperidade. Ter o entendimento da salvação através de Jesus também é prosperidade. Mas eu quero liberar para você prosperidade em portas abertas também, das suas finanças, da tua vida. Então, como é saúde? Todo judeu, quando come uma uva, ele come essa uva depois que ele faz depósito, sempre na terça-feira. Coisas deles. Como quer eu ser, coisas deles. Então você seja abençoado. A uva não tem poder de nada, tá? É algo representativo. Seja abençoado. Como a uva, depois você pode ver tudo que tem. Tá bom? Essa é a minha preferida. Coisa boa. Coisa boa. E você que está assistindo também, seja abençoado. Em nome de Jesus. Bênção, prosperidade, graça e paz no Senhor. Amém? Amados, vamos ofertar o Senhor? Vamos
vamos colocar a nossa vida diante do Senhor? As crianças, tudo bem para vir já? Pode vir? Depois você pode parar de comer, depois você vai continuar comendo. Nós vamos desligar aqui e nós vamos continuar assim, tá bom? Sem problema, só para a gente dar para você. As crianças podem vir, filha. Vânia. Vânia, quando pudesse, dá um joia pra mim. Quando pudesse, dá um joia. Quando puder soltar. Pode já? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! Os anjos Maria viu e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. E avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, os
Ministério de Louvor vem. Nós entendemos e aprendemos que toda festa bíblica se toca o shofar, e o shofar representa a voz de Deus. Então agora você vai parar do que você está comendo, que nós vamos louvar, depois nós vamos voltar a comer, tá bom? Tem mais cordeirinho lá, nós vamos entregar para você, tá bom? Nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia, amém, querido? Aleluia! Agora eu vou pedir para você se levantar, porque não dá para louvar sentado, na minha opinião, né? Se você pudesse se levantar, amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus, vamos engrandecer o Senhor.
digam que é o Cordeiro de Deus. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Amém, queridos? Você pode se sentar agora. Eu quero pedir para as crianças voltarem aqui. As crianças vão receber uma lembrancinha. Todas as crianças, aproveitar e tirar uma foto com eles aqui. Todas as crianças, todas, pode vir, todas as crianças vão receber uma lembrança da Páscoa. A nossa lembrança não é chocolate, tá bom? Porque a Páscoa com chocolate não é Páscoa, né? A Páscoa é erva amarga, não é chocolate. Também não é coelho, é cordeiro, tá bom? Vira de frente lá. Pode vir quem vai entregar as lembrancinhas. Olha quanta riqueza. Alguém tira foto dessas riquezas? Tira foto de tanta riqueza. Tem mais criança aí? Vem, pode vir. Vem, princesa, vem aqui comigo. Vem aqui. Isso, aqui uma princesa, ó. Ó uma princesa aqui. Tem mais criança aí que não veio pra cá? Olha, mostra lá para aqueles tio ou a tia que está tirando foto lá. O que vocês estão ganhando. Isso. Mostra lá pro tio lá. Pra tia lá. Todas as crianças. Alguém ficou sem? Não, eu não ganhei. De quem que eu vou pegar aqui? Meu Deus! Agora vocês saem por lá, vai lá com as professoras, ó, por aqui. Isso! Aqui, por aqui. Que lindos, né? Eu quero que vocês apresentem amanhã de novo, que eu gostei muito. Amanhã todo mundo tem que vir que vai apresentar de novo. Tá bom? Porque daí amanhã nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Eu vou me despedir de você que está assistindo, que agora nós vamos continuar aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. Essa é a celebração da Páscoa bíblica, e que Deus traga sempre a bênção sobre a tua vida. E lembre-se, Jesus é o nosso libertador, o Salvador da nossa alma. Shalom!